Graças e paz a todos. Quero convidar para refletir junto comigo numa passagem bíblica, um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 1 até o versículo 3, que diz assim, ó: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse texto, ele é parte de um grande sermão do Senhor Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Jesus, aqui no capítulo 5, 6 e 7, ele vai destacar como deve ser a vida de um cristão, como é a ética do reino, o que é viver para Deus, como verdadeiramente viver neste mundo. Em diversos aspectos, Jesus vai trabalhar aqui sobre a vida humana. Aspecto da oração, aspecto dos seus relacionamentos, aspecto relacionado à vida espiritual. E é importante que Jesus inicia essa série de ensinos falando sobre um tema extremamente importante, sobre a felicidade. Jesus começa esse sermão abordando sobre as bem-aventuranças. Como ser feliz? Como o indivíduo pode ser caracterizado como feliz, ok? É importante destacarmos que a felicidade, ela faz parte da natureza humana, ela faz parte da estrutura da alma. A felicidade não é algo que você vai conquistar como se tivesse algo fora de você. Aqueles que estão buscando a felicidade é porque na realidade eles são infelizes. Ou você é feliz ou você não é feliz. E nesse caso, a felicidade para o cristão é parte da sua vida, é parte da sua natureza. E aqui Jesus ele vai retratar sobre isso. Totalmente diferente do mundo. É totalmente diferente das ideologias que hoje predominam na humanidade. Como se a felicidade fosse algo que você conquista a partir de algumas decisões que você toma. Como se a felicidade fosse um momento. De repente, você está ali no entretenimento, você está ali fazendo algo que vai te gerar uma alegria. Isso não é felicidade. Felicidade é algo que está estabilizado na tua alma. É algo que, indiferente das circunstâncias ou do momento que você está vivenciando, você vai estar feliz, porque a felicidade faz parte da sua vida. E aqui Jesus, ele começa falando sobre como ser feliz, quem realmente é feliz. Ele fala que felizes são os humildes, porque deles pertence o reino dos céus. Quando aqui nós temos essa tradução que a felicidade ela pertence aos humildes, isso pode gerar uma certa distorção do real significado das palavras de Jesus. A gente pode pensar que aqui a humildade está relacionado a um caráter moral. Então o indivíduo, ele pode não ser soberbo e ter uma postura moral de humildade, mas isso não significa que ele é feliz. Aqui, a palavra no original grego é pitokoi, que significa pobre. Então, o sentido que Jesus queria aqui comunicar é que feliz é aquele que é pobre. E o pobre, também, nós precisamos entender que ele não pode ser classificado como pobre que nós conhecemos hoje no nosso contexto. Por exemplo, uma pessoa que, de repente, vive numa casa alugada, tem um carro simples, recebe 2 a 3 salários mínimos, pode ser considerado uma pessoa pobre. Isso dentro da nossa
sociedade. Porém, aqui o pobre do qual Jesus está dizendo é aquele que é miserável, aquele que vive na sarjeta, aquele que depende, né, das migalhas que são entregues, que são dadas. Então é uma pessoa totalmente dependente. Isso gera uma certa conflito. Como assim? Feliz é aquele que está nessa condição. Claro que Jesus está tratando da questão natural, partindo para o espiritual. No espiritual, aquele que é pobre, ele é dependente de Deus. Então, espiritualmente, ele reconhece que ele depende de Deus para tudo, que a vida dele está nas mãos do Senhor. Então, feliz na concepção de Jesus é aquele que reconhece a sua dependência de Deus. É aquele que reconhece que precisa do Senhor. Diferente das mentiras que Satanás tem colocado na humanidade já desde lá do Éden, que feliz é aquele que é independente. Lembra lá no Jardim do Éden? Se você souber o bem e o mal, você vai saber escolher, vai conhecer tudo. Você vai viver de forma independente. Então é essa a mentira do humanismo, das ideologias, das ideias que Satanás está introduzindo na humanidade e que vem levando a humanidade à infelicidade, porque querem viver uma independência, confiando no seu dinheiro, confiando no seu poder, confiando nas suas capacidades, confiando nas suas habilidades. Mas infeliz é aquele que confia em si mesmo. Infeliz é aquele que vive de forma independente, que é livre para escolher e determinar o seu futuro. Não! Feliz é aquele que reconhece que a nossa vida está nas mãos do Senhor e é Ele que conduz, é Ele que controla, é Ele que sustenta, é Ele que supre as nossas necessidades. Feliz é aquele que verdadeiramente sabe que ele vive para o Senhor, ele vive para Deus, que Deus tem controle sobre todas as coisas, porque Ele é Senhor. Então a dependência é a marca de quem verdadeiramente é feliz. Felizes são aqueles que são dependentes de Deus. E infelizes são aqueles que são independentes de Deus, aqueles que vivem para si, vivem para o seu bel prazer. E aí nós temos aqui a questão, como nós podemos reconhecer que verdadeiramente somos dependentes de Deus? Como que eu posso dizer que eu realmente dependo de Deus? Ou como eu posso afirmar que eu não dependo de Deus? Então existem aqui, a gente pode destacar 3 aspectos que mostram a nossa dependência de Deus. Primeiro aspecto é a nossa salvação. Muitos acreditam que serão salvos por causa da sua obediência, por causa das suas obras. Muitos se dedicam a uma vida de religiosidade, porque acham que através dos seus esforços, ali depende a salvação. Através das suas decisões, das suas escolhas, ali depende a sua salvação. Já aqueles que são dependentes de Deus, são aqueles que reconhecem que a sua salvação não depende das suas obras, mas da obra de Cristo no Calvário, da obra de Jesus. Felizes, dependentes de Deus, é aqueles que sabem que quando estiverem diante do Todo-Poderoso, naquele grande dia, eles sabem que Deus não vai olhar para as suas vidas, mas vai olhar para a vida do seu Filho, a vida de Jesus. Dependentes na salvação são aqueles que confiam nada em si, mas totalmente em Cristo, que a nossa salvação não depende dos nossos esforços e das nossas obras, mas a nossa salvação depende da obra de Cristo no Calvário. Felizes são esses que dependem a sua salvação não em si, mas em Deus, em Jesus. A outra característica daqueles que são dependentes de Deus são aqueles que têm a sua vida pautada nas Escrituras.
São pessoas que meditam nesse livro, que se dedicam a observar as palavras desse livro para as praticar, porque confiam nessa palavra. Felizes, dependentes de Deus, são aqueles que dizem não para as ideologias e para as doutrinas humanistas, e sim para as escrituras. Felizes são aqueles que confiam como única verdade absoluta a palavra de Deus e não a ciência ou outros campos de conhecimento. Feliz, como diz lá o salmista, aquele que não anda na roda dos escarnecedores, nas conversas, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aqueles que observam a palavra, passam anos e eles continuam ali perseverando suas vidas através dos princípios da palavra de Deus e confiam, mesmo que venha tecnologia, mesmo que venha mudança, a palavra de Deus, ela continua sendo atual para as nossas vidas. A nossa dependência, ela é marcada com a nossa vida de meditação na palavra de Deus. A importância das escrituras na nossa vida determina a nossa dependência de Deus. Se somos ou não dependentes de Deus. E uma terceira característica que mostra que verdadeiramente nós somos dependentes do Senhor é a nossa vida de oração, a nossa confiança em Deus através da nossa oração. Eu não estou falando daquela oração farisaica para que todos possam ver que nós ali estamos praticando atos que glorificam a Deus, mas ele está dizendo aqui, o Jesus ele aborda sobre aquela oração que você faz no particular, ali onde ninguém está vendo, mas ali você está depositando a tua confiança em Deus, quando ninguém está vendo, mas você sabe que ali sozinho o Senhor está contigo e você ora confiando na provisão do Senhor. A nossa vida de oração, ela determina, ela mostra a nossa dependência de Deus. Jesus fala, bem-aventurados os pobres, os dependentes, é aqueles que confiam no Senhor, confiam, e prova da sua confiança é na sua vida de oração. Deus sabe a necessidade dos seus filhos, Deus conhece aquilo que nós precisamos, Deus, ele é poderoso para operar, e diferente se nós orarmos ou não, Deus, ele é soberano para operar sobre as nossas vidas. Mas quando nós oramos, nós fortalecemos a nossa alma. Quando nós oramos, nós fortalecemos o nosso coração e nós testificamos a nossa dependência de Deus. Nós reconhecemos, a oração é momento de quebrantamento, é momento de nós crucificarmos o nosso ego, o nosso eu, a nossa confiança em nós mesmos e reconhecermos que para tudo precisamos do Senhor e que a nossa vida, ela depende da graça do Senhor que é derramada sobre nós a cada dia. Então, através da nossa vida de oração, nós também testificamos a nossa dependência do Senhor. Feliz é aqueles que dependem do Senhor, que confiam nele e que seguem os seus caminhos. Que Deus abençoe vocês que ouviram essa ministração, que essas palavras possam ser testificadas através do Espírito Santo ao vosso coração, e que vocês possam ser abençoados. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.